Gente, olha, vamos iniciar, tá? Com a doutora Cristiane Bertucci, que é minha brother, né? A Cristiane vai trazer para nós o tema Família e Saúde Mental. Eu adorei esse tema, onde tudo começa, né? Eu gostei muito desse tema. Então, gente, a Cristiane, ela dispensa apresentações, né? A Cristiane, ela é uma terapeuta familiar, é, sistêmica, muito boa, e ela tem no MDR uma junção dessas duas terapias de uma maneira muito legal. E eu gosto muito do trabalho da Cristiane, por isso até que ela está aqui conosco, né? Porque ela tem uma forma de trabalhar muito especial. E ela vai passar um pouquinho para a gente isso que eu acho super importante, né? Quando a gente fala em família, a gente sabe que as famílias passam por muitos traumas e o MDR está a serviço disso, né? Então, Cris, pode assumir e a gente está aqui para compor, né, todo esse trabalho. A Cris vai passar um pouco o pensamento dela, depois a gente vai abrir uns 10, 15 minutinhos para perguntas, e aí a gente vai conversando, que para nós o importante é construir, né, construir É. um cenário de estudo muito bom com os nossos alunos, e vocês estão aqui e vão se beneficiar muito disso. Vamos lá, Cris. Bom, primeiro agradecer, né? Me sinto honrada ainda de começar essa semana falando, né? Alta responsabilidade. E como todas nós, né? A maioria de nós, mulheres, não sei se tem aqui o Marcelo, né? Bendito fruto aqui, mas nós mulheres sempre falamos muito, pensamos muito, né? Enfim, então o desafio de organizar essa conversa com vocês hoje, né? De uma forma que fosse rica, que trouxesse um pouco desse meu olhar da minha história, né? Eu trabalho com uma abordagem integrativa, como a Ana falou, a minha primeira abordagem é a abordagem familiar, abordagem sistêmica lá na década de 90, e depois fui agregando, assim como também a Ana e muitas de vocês que eu sei, muitos outros olhares, né? Então, o TCC, psicodrama, terapia do esquema, o MDR, né? Enfim, é, a cognitiva, né? Já não sei se eu falei, mas enfim. Mas o que eu quero trazer para a nossa conversa hoje, pensando em trazer um pouco mais desse olhar integrativo, eu vou focar basicamente na visão do MDR, alguns conceitos que a gente fala normalmente aqui, mas eu vou falar um pouco da construção a partir da terapia da narrativa, né, que é a abordagem da pós-modernidade, da abordagem sistêmica da terapia familiar, que é o que mais a gente conversa e fala hoje atualmente, né? E também contando um pouco para vocês que faz mais de 6 meses eu assumi, né, a Associação Brasileira de Terapia de Família e Casal. Então, eu sou a presidente atual na gestão até 28 dessa associação, que muito me honra por ser a minha primeira abordagem, né? Claro que o MDR, a gente sabe, todos nós aqui, transforma as nossas vidas, mas a gente tem esses outros olhares que compõem já a nossa primeira formação, né? Então, eu hoje moro em São Paulo, mas sou gaúcha, né, de nascimento, não é nem de nascimento, de crescimento, porque nascimento tem uma outra história que em outro momento eu conto para vocês. Então, lá no Sul, eu comecei, a abordagem sistêmica sempre foi muito forte, tá? Mas, inicialmente, quando eu vou aqui compartilhando os slides, eu queria perguntar para vocês, quem de vocês conhece a terapia familiar ou abordagem sistêmica? Levanta a mão aí, só para mim ter uma ideia. Algumas pessoas sim, tá. Quem trabalha com esse olhar sistêmico junto com a abordagem integrativa, com a abordagem do MDR? Muitos de vocês. Fantástico, perfeito. Então tá, então o que quero trazer para vocês é um pouco como é que eu organizo quando eu vou pensando na conceitualização, né, de casos individuais. Eu vou falar, mais claro que a gente também pode estar implicitamente falando das famílias, mas não é o nosso foco hoje, é muito mais esse olhar sistêmico para os nossos clientes, tá? Falando mais de um atendimento individual, porque senão nem tudo comporia nessa nossa 1 hora e pouco. Tá? Já acho que tem bastante slide, mas não tem problema se eu pular alguns, porque depois eu ofereço material para vocês, e daí vocês podem estar, né, algumas que eu pular, que faz parte aqui das nossas conversas, né, nesse nosso lado nutritivo, a gente quer sempre dar mais do que o tempo cabe, né? Então, vamos lá. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês nessa primeiro
Bom, trouxe uma imagem aqui inicial para vocês, mas só para provocar, né? E depois vocês vão ver a minha imagem final. E eu gosto de começar com uma frase da Virginia Satir, né, que é uma autora antiga, que ela fala: os pais são os arquitetos da família. Então, já aqui a gente começa a falar um pouquinho dessa arquitetura, né, que é a nossa vida psíquica e dos nossos clientes e de todos nós, né, que temos que ir olhar para isso. Aqui um pouquinho de mim, depois se vocês quiserem saber, mas assim, o que, que eu quero trazer para vocês? Para além do sintoma, né, o que a gente fala que é esse olhar relacional mais abrangente. Então, na clínica contemporânea, não basta reprocessar eventos ou reduzir sintomas. O verdadeiro cuidado começa quando ajudamos pessoas e famílias a reorganizar a história que contam sobre si mesmos, né? Então, assim, quando a gente olha no MDR, a gente começa a fazer o nosso plano de trabalho, nosso plano de tratamento, a gente começa a olhar os sintomas, começa a olhar os disparadores, enfim, todas aquelas que a gente, mais do que está aqui, né, na nossa formação e nos nossos estudos mensais aqui, né? Muitos de vocês eu sei que estão no grupo de estudo, assim como eu. Mas a gente quer muito mais além do que o sintoma ou de tratar, né, e vamos dizer assim, reprocessar todos esses eventos. A gente quer ajudar o nosso cliente a mudar o jeito dele compreender a sua história. Então, eu tenho procurado escrever, tenho me desafiado a escrever até nesses convites dos livros, tanto da associação quanto os livros com a Ana também, justamente porque eu penso que quando a gente tem essa abordagem integrativa, a nossa construção, nosso trabalho clínico, ele vai sendo também construído. Então, organizar também nós, como terapeutas, de como trabalhar, é também sempre um desafio. Então, quando eu pensei nessa aula para vocês, assim como artigos que eu já fiz, eu tenho procurado também ajudar isso no meu trabalho clínico, né? Como a Ana fala, a gente tem que sempre estudar antes para atender os nossos clientes, mas também estudar sobre a forma como a gente está trabalhando, que eu acho que cada um de nós tem o nosso lado personalizado do jeito de trabalhar, é super importante. Então, eu também agradeço essas aulas, porque quando a Ana também nos desafia e trazer coisas, um olhar sempre mais ampliado para isso, ajuda. Então, o que é esse olhar relacional? Esse olhar relacional para além do sintoma é entender que os sintomas não surgem no vazio, que eles nascem em histórias, em vínculos e até em silêncios, né, em coisas não ditas, que é o que a gente também trabalha com o nosso cliente. E é nesse território de relações que a saúde mental começa a ser reconstruída. Porque, na maioria das vezes, esses pacientes que vêm com esses sintomas, eles vêm com essas histórias totalmente fragmentadas. Eu gosto de uma metáfora que eu uso muito quando eu começo a explicar nas primeiras sessões com os pacientes o que é a terapia. Eu falo que eles chegam com uma colcha de retalhos, com um saco cheio de retalho, e que a terapia é uma construção. Eu brinco assim, vamos construir uma colcha de patchwork, né? Ou seja, aqueles retalhos, eles começam a ter sentido, dar uma forma, uma nova história, um novo sentido, aonde aquela história ela passa a estar ajudando essa pessoa e não mais atrapalhando, porque um monte de retalho não serve para nada a não ser para deixar confuso e pesar. Uma colcha de patchwork, né, com vários retalhos construídos e entendidos, significados, com um formato interessante, vai ajudar a dar mais acolhimento para esse indivíduo e vai potencializar a história dessa pessoa, tá? Peraí que eu estou apertando aqui, deixa eu ir no... Então, quando a gente pensa na nossa abordagem do MDR na terapia da narrativa, que é a terapia pós-moderna, que é uma terapia onde a gente começa a trabalhar o significado das histórias, as histórias que os pacientes trazem são sempre histórias que a gente chama, uma nomenclatura que a gente usa na terapia da narrativa, são histórias saturadas. Então, quando a gente está lá diante do nosso plano de tratamento, a gente tem é tudo história saturada, saturada de problema, né? Então, essa história saturada, ela leva sempre, claro, a gente vai trabalhar, vai reprocessar, mas a gente quer também buscar as histórias alternativas, as histórias que não foram iluminadas pelo problema, mas que são onde vai estar, onde vai estar muitos das competências ou de possíveis habilidades a ser desenvolvida desse cliente para lidar com a história dele, com as questões que ele viveu. Então, a gente vai trabalhar com trauma, não é apenas reprocessar memórias, mas devolver às pessoas a autoria da própria história e as possibilidades de novos vínculos. Então, é esse olhar novo, ou ressignificado, novo não, mas ressignificado da sua história. Então, para além do reprocessamento, quando a gente amplia o olhar para além do evento traumático,
né, como eu falei no início. E a gente percebe que o que precisa ser cuidado não é apenas a memória, mas o lugar que essa memória ocupa na história de vida e nos laços familiares. Vocês vão ver que eu vou usar esse termo laços, eu uso bastante o termo laços com os meus clientes também, tá? Então, o adoecer nesse olhar integrativo diz que a gente não adoece apenas por aquilo que vivemos, mas pelas histórias que fomos obrigados a construir para sobreviver, que são essas histórias dominantes. Né? Um exemplo bem simples, mas que é bem corriqueiro na clínica, é quando o paciente vem com aquela questão assim, minha família, meu pai diz que eu sou fraco, ou que eu sou muito sensível. E às vezes tu pede um exemplo para o paciente, o paciente diz assim, é porque eu choro. Daí recentemente aconteceu isso com uma cliente novamente, né, como tantos nesses 30 anos de trabalho, e eu perguntei, mas por que? Na tua família ninguém chora? Tu é a única que chora? Algo assim, né? Essa minha pergunta até somente de curiosidade, aparentemente. E ela fala, eu acho que eu sou a que mais choro, minha mãe não chora. Então, ela acaba construindo uma história de que chorar é fraqueza, de que só ela é sensível, e daí a gente vai trabalhando sobre essas distorções, né? Reorganizando essas histórias, esses sentidos, muito mais para além do sintoma. Então, a abordagem do MDR, né, como a gente sabe, né, trabalha com toda essa parte do reprocessamento de traumas, mas eu quero trazer duas palavrinhas aqui, duas frases aqui, palavras que é integração de experiências difíceis. Então, é aí que a gente vai trabalhar sobre essas histórias, sobre essas experiências difíceis que vão gerando uns padrões emocionais herdados e repetitivos, né? E é aí que a gente vai trabalhar para além do sintoma e para além dos eventos traumáticos. E a terapia da narrativa, então, ela é uma terapia que a gente chama da pós-modernidade, porque trabalha muito com a linguagem, com a história, com essa reorganização dessa história. Ela foca na construção e na reconstrução das narrativas pessoais e familiares. Entende que as nossas histórias influenciam como percebemos a nós mesmos e as nossas relações. E o terapeuta, então, ele atua como facilitador, ajudando o paciente a nomear as emoções, validar experiências e construir novas narrativas, rompendo padrões rígidos e promovendo flexibilidade emocional. Então, aqui a gente tem, né, a nossa o MDR também nos ajudando de uma forma muito efetiva, né, e biológica, como a gente fala, a reconstruir todos esses padrões, essa flexibilidade cerebral, né? Eu gosto muito sempre de lembrar, a gente eu até não foquei nessa minha apresentação tanto o aspecto da psicoeducação, mas a psicoeducação está presente o tempo todo, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha, que eu trabalho muito, e recentemente tive o prazer de ver pessoalmente o Daniel Siegel em Porto Alegre em setembro, ele esteve, e daí ele volta com aquela metáfora que ele fala sempre do rio, né? Não sei se muitos de vocês conhecem, mas ele faz, ele, né, mais vários neurocientistas reunir e construir a metáfora do cérebro como um rio. Então, que a mente humana, né? Que a mente humana é esse fluxo, como se fosse um rio flexível, e tem a borda do caos e da rigidez. Então, ele fala que ele disse assim uma frase, né, em setembro: ensine os pacientes de vocês que a vida é uma vida de possibilidades e não de certezas. Então, isso mostra muito quanto é esse o nosso objetivo, é mostrar para os nossos pacientes, né, que a vida e a vida mental, ela precisa ser flexível, né? Se ela for caótica, daí a gente tem também todos os quadros relacionados ao lado caótico e rígido também todos os outros quadros emocionais. Então, não sei vocês, mas a gente hoje tem cada vez uma complexidade maior de pacientes com muitas questões, né? A gente já não tem mais aqueles pacientes clássicos só com uma questão, né? Eu não sei também se é a gente que está. Eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente estudar e muitas abordagens e estudar cada vez mais, que a gente vai percebendo como é complexo a mente humana. Então, eu acho que esse exemplo que ele traz é bem interessante para nos ajudar a psicoeducar os nossos clientes. Então, o MDR ele vai ajudar em todo esse processamento, nessa regulação emocional, todos os recursos que a gente trabalha, mas a terapia da narrativa vai ajudar a gente a pensar não só nesses eventos, mas nessa reconstrução de um significado de uma história mais ampla. Então, a gente vai processar essas histórias, essas narrativas, que perpetuam muitas vezes traumas familiares, traumas transgeracionais, padrões repetitivos, crenças, mitos e segredos, né, que são todos temas que a gente estuda também na terapia familiar. Eu trabalho muito, uma coisa que eu faço bastante, também não dá para focar tudo aqui, mas eu faço sempre uma lista
quais as frases que o paciente mais escutou na sua família, quais os mitos que ele acha que tem. Às vezes eu conceituo o mito, porque muitas das vezes não entendem o que a gente está querendo dizer com isso, né? Os segredos, né? Então, às vezes, família, se a gente não pergunta, às vezes, assim como trauma, né? Às vezes, trauma a gente tem até que explicar para o cliente o que é trauma, né? Que trauma não precisa ser ver o 11 de setembro. Que trauma pode ser chamado de burro por um professor, não ser escolhido por um amigo na época da escola para jogar futebol, ficar sempre por último. Então, assim, eu faço bastante essa lista de alguns eventos, pensando nessa questão familiar mesmo, tá? E transgeracional. Então, a gente vai validar e nomear as emoções, transformando sintomas em linguagem e pedidos de ajuda. Então, muitas vezes, a gente vai ajudar o nosso paciente a nomear o que ele está pensando, sentindo, por que ele está aqui. E muitas vezes o paciente traz uma demanda, mas ele tem muitas outras questões que vão surgindo. Então, também, quando eu for falar para vocês mais na frente de uma técnica que acho que muitos de vocês conhecem, mas que eu uso bastante, que é a história de vida, e na história de vida a gente vai incluindo, às vezes, alguns elementos que eles não trazem necessariamente, e que, às vezes, até na história clínica, muitas vezes não aparece, mas quando tu começa a perguntar a partir dessa leitura mais ampla da história, ele traz alguns outros elementos, para além do sintoma, né? Porque às vezes a gente pega a história clínica baseado naqueles sintomas principais, e outras coisas vão surgindo na narrativa daquela pessoa, tá? Então, o nosso objetivo é integrar, justamente construir novas narrativas para além do reprocessamento de eventos, de sintomas ou daquela queixa inicial. Mas é como eu falo sempre assim, que quando a gente vai construindo uma história e vai fazendo, e eu procuro sempre no final, nem todos os pacientes são bonitinhos assim, né, gente? Ficam até o final, enfim, né? Mas quando a gente pode, de uma certa forma, eu procuro sempre fazer essa integração da história e da história atual e da história que ele chegou. E daí a gente vai falar mais na frente um pouquinho disso. Por que falar de família e saúde mental hoje? Porque a família então, né, por suposto, é o nosso primeiro sistema emocional, nosso primeiro sistema de vínculos, né? Como diria muitos autores, entre eles o Moreno, Jacob Moreno, do psicodrama, nós somos um ser em relação. A gente já nasce, né, se relacionando. A gente não existe sem ser na relação, tá? E os sintomas individuais, eles são expressões dessas relações. E com isso a gente sabe cada vez mais, né, o crescimento da ansiedade, depressão e sofrimento psíquico, e a gente tem aí o pós-pandêmico, para dizer de muitos fatores, né? Não sei vocês, mas a coisa que mais me chama atenção, assim, pós-pandemia, é o nível de aumento, né, da ansiedade social de todas as pessoas, né? Desde crianças, jovens e adultos, né? Então, pessoas que nunca tiveram frases como: ah, minha bateria social acabou. Nossa, não aguentei ficar, cansei, já fiz muito, já exercitei demais o meu social essa semana. E isso não sei vocês, mas eu não ouvia isso com tanta frequência antes da pandemia, né? Então, isso é um dos sintomas que a gente vê de bastante sofrimento psíquico e de diminuição da performance, da qualidade de vida e da saúde mental de todos. Quais são as funções emocionais, né, da família de um modo geral? Proteção, pertencimento, validação e construção de identidade. Então, baseado nesses pilares, muitos dos nossos clientes chegam, né, de uma certa forma, com muitos sintomas e queixas relacionado a essas principais funções emocionais que a família tem, né? E essa história de vida vai ser construída de uma forma mais funcional ou mais disfuncional, baseado nesses pilares centrais. Famílias funcionais, não sei quantos vocês conhecem, mas assim, falando de um modo geral, são as famílias que promovem uma mentalização, uma regulação emocional e tendem a ser mais funcionais, por quê? Porque facilitam a comunicação clara e responsiva, estabelecem limites flexíveis, promove a oportunidade de crescimento a partir dos conflitos. Então, ter conflito, ele faz a família evoluir, a família modificar, crescer. Não é não ter conflito que faz uma família funcional, pelo contrário, mas é como lida e o fato de não ficar cristalizado ali, né? E muitas das vezes a gente vê a dificuldade do nosso paciente, quando, né, ele chega, muito quando a gente tem esse olhar mais ampliado e sistêmico, pelo tipo de família que ele vive. Então, por exemplo, um paciente que vem de uma família muito aglutinada, geralmente tem muitas questões de apego ligado ao apego ansioso, né?
pacientes que têm uma família mais rígida, né, tem muitas dificuldades de demonstrar os afetos e tem, às vezes, um apego mais evitativo, né, um apego até, porque não mais desorganizado, enfim, tá? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha esse olhar sobre o cliente, mas dentro do ambiente que ele vive. Uma outra metáfora, que não sei qual é a metáfora que quem trabalha com família usa para explicar, eu explico, né, faz muito tempo isso, desde quando eu comecei a trabalhar mais com a sistêmica no início da carreira, eu me lembro que uma da forma que eu achei de explicar era dizer assim, que, qual é a abordagem que você trabalha? Eu digo, olha, uma das minhas abordagens é a visão sistêmica. A visão sistêmica é como se fosse um peixe dentro do aquário. Tu vem procurar o trabalho, tu é o peixe, mas tu vive dentro de uma água. Então, nós vamos entender o que é a tua vida, o que tu, peixe, né, tem a ver com a água que tu vive, né? Isso é uma forma lúdica e até divertida, às vezes, de explicar. Por quê? Mostrando para o cliente essa relação dele com o lugar que ele viveu. Que as crenças, os pensamentos, as emoções, aquilo que ele acredita ser uma verdade, tem a ver com esse ambiente sempre que ele viveu. E hoje, né, cada vez mais, eu costumo dizer, assim, nas conversas até com colegas, eu não sei vocês, mas, assim, há 30 anos atrás, não se falava muito de pais tóxicos, né, trauma parental, né, não me lembro muito de falar nisso. Agora a gente fala, né, de pais tóxicos, de traumas parentais, várias coisas assim, até os conceitos e essa reavaliação de que família ou que pais estão sempre certos, ainda bem, né, que isso foi revisitado, assim como outros conceitos que a gente tem aqui, o próprio questão do feminicídio, questões de relações tóxicas, a gente não falava dessa forma tão, não era tão nomeado de uma forma tão estruturada e tão clara como é nas últimas décadas, tá? Então, a família funcional, ela vai ter essa flexibilidade, a capacidade de lidar com conflitos, e ela protege contra o desenvolvimento de sintomas emocionais, como a ansiedade e a depressão, né? Então, porque muitas vezes os pais conseguem lidar e nomear as emoções. Daí vocês poderiam falar, mas isso é muito raro de acontecer, não existe família perfeita. Não existe, mas existe famílias capazes de ir criando uma, como se fosse uma atualização, né, saudável a cada conflito e a cada etapa da vida. Então, a gente fala que o sintoma do nosso cliente é como uma linguagem que pede ajuda e também, ao mesmo tempo, é uma linguagem que mantém uma certa estabilidade para não mudar. Quem de vocês que trabalha com a sistêmica sabe que um dos conceitos que a gente mais usa é o conceito da homeostase, né? Que seria nada mais do que a questão de se manter dentro daquele problema e daquele funcionamento, mesmo que ele tenha os seus prejuízos, né? Se manter no lado conhecido, né? O sintoma, então, não é individual e ele comunica as relações, que é um pouco isso que a gente vai cada vez mais trabalhando. Aqui a gente tem cada vez mais sintomas, né, de crianças e adolescentes, ansiedade, somatizações, comportamento antissocial, né, só para trazer algumas desses pedidos de ajuda que a gente vê na nossa clínica, tá? E daí aqui, falando de um modo geral, é muito, qualquer um de nós pegar muitos dados estatísticos, mas tentei pegar algumas coisas recentes da mídia, a gente vai ter aqui, ó, os principais fatores da ansiedade em crianças e adolescentes são as dificuldades familiares, violência doméstica, né, enfim, daí tem outras questões, né, a mídia, redes sociais, etc, tá? E aqui, ó, o impacto pós-pandemia, o isolamento social e a mudança de rotina, que trouxe muitos problemas, né, para as crianças em termos de ansiedade geral. Depressão para crianças e adolescentes também, a gente tem aqui as questões de autoestima, alterações do sono, dificuldade de concentração, isolamento social, risco aumentados, né, de suicídio, a gente tem, não sei vocês, mas eu, graças a Deus, agora, no momento, eu estou sem nenhum cliente adolescente com risco, com suicídio, mas teve umas épocas aí que eu tinha até teve alguns que eu até encaminhei, porque, assim, são muitos casos, eu falo assim, os jovens bugados, assim, muito graves, travados, congelados, muito graves, não dá para a gente ter, acho que mais que 2 ou 3, né, porque senão demanda muito, tá? Comportamentos antissociais, que em crianças e adolescentes a gente vê muito relacionados a pais agressivos ou negligentes, né? Eu fiz recentemente um artigo, acho que até foi por um dos livros com a Ana, que eu fiz sobre os tipos parentais, assim, né? E aonde eu trabalho também bastante com a psicoeducação quando eu atendo jovens, né? Crianças eu tenho atendido até que atualmente eu tenho poucas crianças, mas jovens eu tenho bastante.
E eu trabalho muito com a psicoeducação, inclusive usando e explicando um pouco sobre os tipos parentais, né? Quais são os estilos que trazem mais prejuízo para o jovem, qual o estilo que é mais saudável, né? Que é um estilo mais autocrático, tá? Então a gente trabalha bastante com isso. Sintomas de adultos em adultos casais, depressão, burnout, conflitos conjugais. Não sei se vocês têm visto as estatísticas, né? Mas agora, como se nomeou burnout, né? Há uns 3 anos, eu acho, se eu não me engano. Eu estudo burnout, para vocês terem uma ideia, eu estudo burnout desde a década de 90, quando eu trabalhei com pesquisa sobre isso, lá no Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. E só agora, recentemente, virou doença, né? Então, hoje a gente tem bastante, né? Esses tipo, e eu vejo que isso também é uma porta de entrada para as pessoas se tratarem, né? É muito mais fácil os adultos buscarem ajuda, e eu que trabalho bastante com executivos, assim, né? Ah, eu tô vindo porque eu tive um burnout. É mais fácil dizer que teve um burnout do que ter uma depressão, ou às vezes até uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade ainda aceita, né? Mas ter depressão ainda tem um certo. Então, o burnout ajuda as pessoas a buscarem ajuda. Isso, por um lado, eu acho bastante positivo. Então, os sintomas individuais e do sistema familiar é um pedido de ajuda e um sinal que tem alguma coisa que não tá bacana, tá? Então, agora eu queria fazer um exercício breve com vocês, se vocês tiverem papel e caneta aí. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho num sintoma frequente que vocês observam na clínica. Pode ser ansiedade, depressão, um comportamento opositor, uma questão psicossomática. Pensem num que vem à mente de vocês, sem precisar o relato, nada muito específico. E eu queria que vocês pensassem nesse caso que vocês pensaram agora, se é ansiedade ou depressão, se esse sintoma pudesse falar, o que ele estaria tentando proteger nesse sistema familiar desse cliente de vocês? Depois eu vou pedir para alguém aí falar um pouco o que pensou, de uma forma bem breve. De quem esse sintoma cuida dentro? Se o sintoma é uma forma de cuidar ou fala de um vínculo, de um laço, de uma relação, esse sintoma está cuidando do quê? Que equilíbrio relacional ele tenta manter? Esse sintoma ajuda o quê na família desse paciente? E qual emoção não nomeada parece estar por trás desse sintoma? Alguém gostaria de compartilhar brevemente um exemplo? Conseguiu pensar? Não tenho vergonhas. Alguém conseguiu pensar em algum? O que vocês mais você tem recebido hoje? Pacientes ansiosos, pacientes deprimidos? Eu tenho aqui uma. Marcelo. Eu, Hum, eu anotei aqui alguma coisa. Eu uhum, coloquei ansiedade, né? uhum, E a ansiedade no ambiente familiar, principalmente de pessoas jovens. Eu não atendo crianças, né? Mas eu atendo, assim, jovens e adultos. Então, essa ansiedade, se ela pudesse falar alguma coisa, seria, assim, um medo de não existir, um medo de não ser ouvido, medo do futuro. E aí a uhum, preocupação seria uma estratégia, assim, seria uma pegadinha da uhum. possibilidade de estar se cuidando só pelo fato de se preocupar, né? Então, eu pensei nisso. E o que tu acha que essa ansiedade está protegendo nesse sistema familiar? É de um jovem que tu está falando, né? É, então, Uhum. medo dele não existir mesmo, enquanto indivíduo, né? Medo dele não ser ouvido, medo dele não dar certo, por exemplo,
na carreira que ele tem que escolher, quer dizer, de não ter essa validação, né, dos pais, dos amigos, enfim. A ansiedade, e sabe quando está falando isso, eu gosto muito sempre de pensar sobre os jovens, porque quando o jovem. Eu sempre falo assim, quando eu estou dando aula de sistêmica, eu falo assim, sobre família, eu falo: família é uma fábrica de indivíduos, individuados autônomos. Então, ela tem duas forças, uma força de pertencimento e uma força de individuação. Então, Sim, quando tu tá nessa fase do ciclo vital, né, que é a fase do crescimento da identidade do jovem, que é uma construção, né, ele tá quase desabrochando, quase para sair do ninho, né? Ou ganhando asas para sair do ninho. Se tem muita ansiedade, e o sintoma é a ansiedade, tem essa ansiedade de separação, ansiedade de crescimento, ansiedade sobre o futuro, né? O quanto esse sistema ele foi capaz até esse momento de produzir essa segurança para voar, né? Então, essa sim, ansiedade, ela está protegendo o sistema, muitas vezes, disso, de ter que lidar com esse crescimento, né? A gente sabe que a gente vem de cultura latina, nós tem até um tempo atrás saiu um artigo sobre as famílias cangurus, né? Hoje agora tem uma história do aumentar alguns estudos sobre a adolescência até os 30 anos, né? Então, quer dizer, toda essa ansiedade de crescer. Então, esse sistema, o sintoma, ele está dizendo um pouco disso, né? Desse momento do ciclo vital e está cuidando um pouco disso, né? Como é que a gente lida com crescer? Como eu lido, indivíduo, jovem, mas como é que a minha família lida, né? Então é um pouco esse olhar, né? Esse olhar do sintoma para essas relações com significado e sentido em tudo que está em volta, em todas essas conexões, né? E muitas vezes o adoecer pela ansiedade, por exemplo, o que a gente observa, né, atendendo por essa perspectiva e que é uma forma que a gente pode ter uns aspectos para trabalhar de uma forma da intervenção é por que está tão difícil crescer? Quais são os mitos e as crenças que a família tem? Como são as pessoas, né? Eu uso bastante o genograma também, não vou, agora estou falando aqui, mas não os coloquei nos meus slides, mas o genograma é quando a gente vê as histórias, né? Quando eu trabalho com jovens, é muito interessante, pensando em jovens homens e jovens mulheres, né? Muitas vezes os jovens homens têm também na sua história homens que às vezes, por exemplo, um pai que não está tão bem profissionalmente, ou um tio que também teve alguma falência. As meninas, às vezes, têm mulheres. Recentemente eu fiz uma com uma cliente que ela só a mãe dela trabalhava das mulheres das gerações anteriores. E mesmo assim, a mãe tinha uma atividade mais restrita. Então, ela tinha muita ansiedade de crescer, né? E de pertencer. Então, até esse olhar mais ampliado para além do sintoma do indivíduo. O que que essa ansiedade tem a ver com esses vínculos, né? E, por exemplo, atrás de uma emoção, a gente sabe que a ansiedade não é uma emoção pura, né? A ansiedade, eu sempre explico para os clientes assim, a ansiedade é um mix de emoções, né? A ansiedade pode ver lá nas emoções básicas ela não tá, né? Sempre a gente usa o filme Divertidamente como uma psicoeducação para as emoções, né? Então eu brinco, o que, que tem por trás da ansiedade? O que, que é a ansiedade? Quais são os ingredientes maiores da ansiedade? Por exemplo, que a gente observa dos jovens hoje com medo do futuro, com receio do futuro, é o medo, né? Então, essa ansiedade ela está dizendo um pouco mais disso. Então, quando a gente olha por esse olhar mais ampliado, a gente muda a nossa postura clínica e deixa de combater só o sintoma e passa a escutar como uma linguagem desse sistema, né? Então, por exemplo, né, de uma certa forma, sempre quando possível, eu tenho tido bastante famílias com dificuldades de fazer orientação. A Ana, que também trabalha com orientação familiar, com pais, assim, é muito interessante, assim, às vezes eu tenho tido dificuldade de fazer as sessões né, de orientação, seja por tempo, seja por evitação, né, assim, é interessante, eu tenho pego até mães, recentemente eu tive duas situações de mães, para mim sempre foi muito raro, toda mãe quer conhecer uma terapeuta, de mães muito evitativas, ou por ocupação, ou porque, enfim, por outras questões, por às vezes não acreditar no processo terapêutico, enfim, eu tinha até uma mãe médica que eu demorei muito para conseguir fazer uma orientação com ela. Mas é justamente entender esse sintoma para além, como uma linguagem desse sistema.
tá? Então, esse exercício, não sei se ajudou um pouquinho, Marcelo, mas olhar esses sintomas sempre nessas relações, né, de uma forma mais ampliada, porque o sintoma, ele não é o inimigo do sistema, mas o mensageiro de que algo ainda não pôde ser dito ou falado. Por exemplo, o medo de crescer. Por que que é perigoso? Por que que não é? Sim. Vai dar certo ou não vai dar certo, né? Pode falar. Não, claro, concordo, É. concordo, sim. Mas alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que pensou, que pergunta que não fez sentido? É só uma breve, né, para dar um pouco dessa nossa interação. Uma coisa que eu costumo sempre dizer e trabalhar com os clientes, claro que daí de uma forma mais de psicoeducação, mas que eu quis trazer aqui, que quando os laços familiares adoecem, é porque existe silenciamento emocional, triangulações, parentificação e lealdades invisíveis. Eu quis trazer esses 4 elementos, que são elementos que eu tenho trabalhado muito, não que sejam só esses, mas esses são bastante significativos. Porque, olha só, quando a gente fala em família disfuncional, e daí eu falei um pouquinho de que seria uma família disfuncional, a disfuncional são aquelas que não promovem competências essenciais, como mentalização, regulação emocional, porque essas famílias tendem a favorecer o quê? Esse silenciamento que eu falei anteriormente ali, que os membros da família não expressam ou não validam os seus sentimentos, e o que pode gerar isolamento emocional e dificuldade de comunicação. Tá aí os filhos, os jovens trancados no quarto, né? E que a gente viu tanto antes. Eu me lembro na época da pandemia, muitas pessoas pedindo ajuda, assim, ou alguns que. Ah, meu sobrinho, meu filho, papai. E eu perguntava, como é que ele estava antes da pandemia? Ah, ele já ficava muito no quarto. Ah, ele já não falava tanto. Então, só piorou, né? Mas a questão já acontecia antes, intensificou e piorou depois com a pandemia. Triangulações, que é um elemento bastante, que a gente observa bastante nesse nosso olhar ampliado sobre as relações, sobre sintomas e vínculos, que são as relações indiretas e os conflitos que são resolvidos envolvidos terceiros, criando alianças e divisões dentro do sistema familiar. Então, um pai e uma mãe, um casal, né, quando tem dificuldade, e daí por que não dizer, né, cada vez mais as relações conjugais estão sempre com muitos desafios, desafios sociais, financeiros, enfim, né, eu vejo cada vez mais, assim, quando eu trabalho com cliente individual, eu às vezes faço alguma sessão conjugal. Por quê? Nem que seja para ensinar o cônjuge a se regular. Eu ensino o abraço borboleta, eu ensino respiração, eu falo a importância, ou às vezes faço uma sessão assim mais reflexiva de orientação e pergunto: que coisas que você faz que você acha que deixa a sua esposa ativada? Né? Daí eu explico o que é ativação, ou né, agitada, enfim, como a gente queira trabalhar. Por quê? Porque isso também ajuda o nosso cliente quando o cliente é individual. Claro que a gente faz um trabalho, isso nem sempre todos aceitam, mas depois do desenvolvimento do vínculo, a maioria aceita. Por quê? Porque a gente quer trabalhar um pouco essa aproximação do casal, porque a gente sabe que o casal muito desregulado, muito ativado, pessoas agitadas, esse tipo de vida que a gente leva hoje, enfim, né, com todas as suas responsabilidades e desafios, hoje em dia já é geopolítico, né, mas econômicos, enfim, a gente vê que os filhos, essa desregulação, esse distanciamento do casal faz com que os filhos cada vez mais estejam no meio do casal. Daí eu vou falar um pouquinho mais na frente do que seria a triangulação. E os padrões disfuncionais, outros padrões, né? Repetição de comportamentos, como, por exemplo, filhos que acabam ficando muito próximos da mãe e às vezes ajudando mais a mãe, porque, sei lá, o marido viaja muito e trabalha ou fica fora. Então, esses segredos familiares, rigidez nas narrativas, né? Como esse exemplo que eu dei para vocês há pouco, sobre uma cliente que recentemente veio, uma cliente jovem, adulta, já formada, tudo dizendo, uma das queixas dela é: eu sou muito fraca e eu sou muito emocionada. Minha mãe diz que eu sou muito frágil, eu acho que é isso que eu preciso resolver na minha vida. E daí isso vem desses padrões, dessas narrativas familiares, né? Então, só para falar para quem não conhece, triangulação é quando um sistema usa uma terceira pessoa para regular tensões que a DID não consegue sustentar sozinha. Quem são os alvos principais de um contexto familiar? Os filhos, né? Jovens e crianças. Então, o exemplo clínico frequente é pais em conflito, o filho passa a dar trabalho, porque esse sintoma regula e aproxima o casal. Isso é uma questão bem clássica da abordagem familiar, que é filhos com problemas, pais unidos, né? Então, por isso que
quando está próximo a essa etapa do bater asas e sair do ninho, essa ansiedade de crescimento tem a ver com essa relação conjugal, porque às vezes essa família só existe com pais, não existe como marido e mulher, né? Porque depois de 30 anos, apesar de crise, sei lá, eu estou falando 30 que ia usar meu exemplo, eu tenho 28 anos de casado, com muitas crises, com muitas superações de crise, tu gostar de andar de mão dada ou dar a mão dada depois de muito tempo com filhos adultos jovens, é porque tu ainda é um casal, né? Ou tu dá um beijo na boca bem dado, né? E os filhos têm autorização para partir, né? Porque esse casal ainda existe. Agora, os filhos que ficam no meio, que não conseguem crescer individuais, sair do ninho, é porque esse ninho só pode existir com pai e mãe, porque o marido e mulher que começou esse sistema familiar já não existe mais. Tá? Então, esse é um clássico, né, que a gente fala quando a gente avalia as relações, principalmente pensando em jovens que estão, né, congelados, bugados aí nessa fase do crescimento e da construção da sua identidade. Muitas vezes no casal, um se alia ao filho contra o outro, isso é muito comum. Às vezes a gente costuma dizer, quem trabalha, não sei quem de vocês trabalha no judiciário, mas eu tenho algumas colegas que eu faço algumas parcerias, então a gente fala assim, a alienação parental começa mesmo antes de um casal se separar, ou até o casal não se separando, né? Que é quando, às vezes, um cônjuge usa o filho como, como é que a gente fala? Confidente, né? Tá? Então, e outra forma também de pensar a triangulação é nas próprias sessões quando a gente atende família ou casal, né? Que muitas vezes o terapeuta é pressionado a tomar partido, né? Que é o famoso juiz, isso é o clássico também. Então, quando a ansiedade entre duas pessoas aumenta, o sistema puxa alguém para dentro, né? Puxa entre aspas, tá? Então, esse triângulo estabiliza momentaneamente, mas congela o problema, né? Então, isso também é uma coisa interessante. A gente vê o quanto o pai ou uma mãe ou esse casal está envolvido com esse sintoma desse jovem criança, né? Ou, por exemplo, quando a gente trabalha com casal, às vezes é comum, quando a gente faz uma avaliação do casal, o casal dizer, eu não consigo conversar com ela, mas eu conversei recentemente, um casal que eu até falou, mas eu consigo conversar com meu irmão. Então, muitas coisas que ele conversa com o irmão, ele nunca tinha falado com ela, ou seja, então essa triangulação alivia o problema, né? Mantém o problema, mas alivia a tensão, tá? E daí aqui uma referência do autor que fala disso, que é o Bowen, tá? Outra forma de compreender os sintomas também, nessas narrativas todas dos nossos clientes, é que é a parentificação, que é quando uma criança, um jovem, é convocado a ocupar funções emocionais ou parentais que não pertencem a ele, para manter o equilíbrio do sistema familiar. A criança ou o jovem pode cuidar emocionalmente de um dos pais, mediar conflitos, ser o confidente, assumir responsabilidades práticas excessivas. Eu não sei quem de vocês, mas é muito comum a gente trabalhar essas questões dessa parentificação em adultos. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês. Não é só o jovem ou a criança que a gente possa atender, mas é o nosso adulto que tem sintomas e que foi e que teve esse papel parentificado na época, né, do seu desenvolvimento, tá? Então, isso acaba trazendo muitos sintomas, né? Como de ansiedade, como um adulto que não valida as suas emoções, um adulto que sempre cuida demais dos outros e tem pouco autocuidado, né? Outra coisa também muito importante, assim, que eu acho que, não sei como que vocês trabalham, mas uma coisa que eu, não só no início do tratamento, mas assim, durante o processo, essa tecla do autocuidado, né? Porque muitos de nós viemos de uma cultura, as gerações antigas, não sei vocês, mas minha avó, minha mãe, eram sobreviventes, né? Sobreviventes do quê? Sempre queriam ter, o que era o melhor para um filho? Casa, comida, escola, né? Roupa lavada, mas a questão do valor de cuidar das emoções, até hoje a gente tem pais jovens que têm muita dificuldade, que não entendem balela de emoções, porque também não foi educado e não foi criado numa cultura. Então, muitos de nós temos esse perfil parentificado. Eu não sei, outro conceito que eu trabalho bastante com os clientes são os filhos mais velhos, né? Não sei quem de vocês é filho mais velho, mas geralmente os filhos mais velhos têm uma função muito de parentificação, de cuidar,
Então, isso interfere no autocuidado, isso interfere na saúde física e mental. Então, é muito importante a gente ter esse olhar ampliado, que é isso que eu estou tentando trazer esses aspectos para vocês, tá? Tipos de parentificação, né? Então, quando uma pessoa, né, tem tarefas práticas excessivas, cuidar de irmãos, administrar a casa, aquelas frases como cuida do seu irmão, não deixe o seu irmão bagunçar, né? Você é a mais velha, né? Quem de vocês aí que é mais velho, levanta a mão também, né? Então, quem de vocês já ouviu frases assim, né? E nem precisa ter muitos irmãos, né? Alguém levantou a mão? A Jusileide levantou a mão, é que ela está sem a câmera. Tá. Outro aspecto de parentificação emocional é muitas vezes os filhos terem, ou a gente como filho, mesmo sendo adulto, já ter tido um papel de confidente, né, de ajudar uma mãe, né? Recentemente eu estava reprocessando alguns eventos com uma cliente minha e nem era um sintoma, não era nada assim né, relacionado com a família, era uma questão dela de ansiedade, que tinha questões de confiar, etc, etc. E daí a gente foi parar numa cena, um dos alvos, né, era uma cena que a mãe era muito ciumenta, desconfiava muito, assim, de origem portuguesa, a mãe, enfim, e muito controladora também. Ela fazia a menina acompanhar o pai em muitas questões, às vezes, de trabalho, coisas cansativas, que para a criança não tinha nada a ver, enfim, já. Porque era como se ela, quando ela fosse com o pai, a mãe ficava tranquila. E às vezes ela deixava de brincar, ou depois deixou de fazer alguns programas de adolescente, porque ela acompanhava o pai em algumas questões me lembro, era uma coisa comercial que o pai dela fazia, e porque a mãe era uma coisa assim, e aquilo muito, né, que aprisionou ela em muitas questões de ansiedade e questões de confiança, tá? Então, alguns autores que falam disso, né, que da parentificação, que ela também está ligada, é o Bozomeninage, né, que tem um livro clássico dele, que é Lealdades Invisíveis, e daí ele fala, né, que está relacionada a essas lealdades, né, então, por exemplo, se eu sou aliançada com a minha mãe, eu tenho função de proteger a minha mãe ficar mais tranquila e poder confiar no meu pai. E esse caso que eu estou falando, tem muitos outros, mas esse especialmente, aparentemente não tinha, o pai não era um. Porque isso é muito clássico em casos quando o pai é muito mulherengo, né? Ou o pai bebe, né? Falando até mais de figuras masculinas, pelo menos as situações que eu sempre visualizei, está mais relacionada a essa questão do homem, né? Que o homem que sai para trabalhar, ou o pai que sai para o bar, enfim, etc. As dívidas relacionais do desequilíbrio entre dar e receber. E uma injustiça relacional transgeracional, né? Porque não é justo que a criança ocupe, por exemplo, falando disso, esses papéis que são deslocados da sua real função. Função de criança é, né, quando a gente fala lá das questões do apego, né, é poder explorar o mundo, é poder brincar, né, é poder confiar e sentir que tem alguém olhando e confiando por ela. Esse seria o ideal do vínculo saudável. Consequências da parentificação, uma hipermaturidade precoce, né? Dificuldade em receber cuidado, uma culpa crônica e lealdades invisíveis, isso baseado nos estudos, e a gente vê isso na clínica, exaustão emocional, ansiedade ou depressão e dificuldades conjugais na vida adulta, muitas vezes nessa dificuldade de confiar, tá? As lealdades invisíveis, elas geram, refere-se muitas vezes a vínculos éticos e emocionais implícitos que conectam membros de uma família ao longo das gerações. Por isso, o genograma, muitas perguntas que a gente vai fazendo, ampliando esse olhar para além desse sintoma. Da onde você acha que vem isso? Que mitos você conhece na sua história familiar? Que histórias você ouviu que podem corroborar com isso que você percebe, ou que você, por que você agia desse jeito? Ah, minha mãe também conta que ela também fazia a mesma coisa, que ela estava sempre ajudando a mãe dela, sei lá, né? Outro dia uma cliente minha falando um pouco dessas questões de famílias grandes, né? E daí a gente vai ajudando esse paciente a ampliar um pouco essa história dele. Então, para além do sintoma, mas entender que todas essas conexões existem na sua configuração familiar, transgeracional também, né? As relações familiares funcionam como um balanço entre dar e receber. Então, se eu venho de uma família e desses vínculos que eu tive que dar muito, recebi pouco, né? Pensando até nessas questões do apego. Tudo isso vai interferir nesses sintomas ou na forma como eu vejo a vida, né? Como eu me cuido, como eu cuido só do outro,
quando eu abro mão, por exemplo, falando um pouco disso dos filhos crescer, um aspecto que eu vejo bastante comum ainda hoje é que muitas mulheres têm muitas mães, né, mulheres que têm dificuldade de lidar com o crescimento dos filhos, porque é sempre uma questão do dar, né, do cuidar. Então, se ela parar de cuidar, se ela parar de controlar aquele filho, se ele crescer e sair desse, né, bater asas, ela não sabe o que ela vai fazer. Mesmo às vezes mulheres que têm uma profissão, né? Isso é bem interessante. Isso tem a ver muito com essas conexões, com essas histórias familiares. Quando há injustiça relacional, abandono, sacrifícios não reconhecidos, dívidas emocionais, surgem as obrigações silenciosas. Então, essas coisas que a gente vai começando a trazer, dar voz a isso, a essas coisas silenciosas que a gente falou lá, né? E essas obrigações moldam a vida do indivíduo por fidelidade ao sistema e não por escolha livre. Deixa eu cuidar meu tempo aqui. Já te dou a palavrinha, Vânia? Deixa eu só terminar esse slide aqui e daí já te dou a palavrinha. Como é que se manifestam essas lealdades, né? Com autossacrifício excessivo, então a gente vê isso em alguns sintomas de alguns clientes nossos. Culpa crônica ao buscar autonomia, tanto do ponto de vista relacional, conjugal, por exemplo, até ao mesmo tempo nesse sentido como mãe, né? Eu deixar crescer, eu confiar, eu ver o resultado daquilo que eu eduquei e poder confiar que ele vai poder saber fazer sozinho. Repetição de padrões familiares funcionais, parentificação, como a gente falou, sintomas que pagam dívidas emocionais no sistema familiar, dificuldade em romper relações nocivas, e daí tem os aspectos transgeracionais dessas lealdades. Não posso ser mais feliz do que os meus pais, preciso compensar o sofrimento da família, alguém precisa pagar o preço dessa história. E essas lealdades, às vezes, estão por trás, né, dessas conversas e dessas perguntas que muitas vezes a gente vai fazendo e olhando para a história desse cliente. O sintoma pode funcionar como um ato de justiça relacional, mas inconsciente, né? E é isso que a gente quer trazer a visibilidade nas conversas. Fala, Vânia. Ok. Boa noite. Sobre essa questão da lealdade, né, eu estou acompanhando um caso, não é paciente meu, mas é conhecido. Um Uhum, adolescente de 15 anos, que ele teve, desde mais novo, que ele vem tendo comportamentos não adaptativos, disruptivos, né, uhum, sempre ligado a criminalidade, uhum, é, a problemas com a lei, foi expulso de 5 escolas, sempre trazendo essa problemática. E como eu tenho um vínculo muito próximo com a família e tal, eu não podia ser terapeuta dele. Até uhum, tentei uma certa época, quando não tinha muito vínculo, assim, não tinha muito conhecimento, fazer o MDR com ele, mas ele não era colaborativo. E aí tentei encaminhar ele para outros colegas e não deu certo. Ele não aceitava o tratamento. Então, assim, ele vem desse comportamento e às vezes eu conversava com ele e perguntava, Fulano, por que que você faz isso? Sua família te orienta e tudo, e você sempre busca o caminho contrário das orientações que você recebe. Aí ele, eu não sei. E é, aí, quando eu fui parar para pensar, era uma lealdade ao pai, que o pai ele tinha problemas com a lei. Mesmo que a mãe não uhum, tinha, que a mãe é trabalhadeira, é uma mulher honesta e tudo, a família da mãe honesta, e ele cresceu com essa família, ele teve contato com o pai até os 3 anos de idade, e aí nessa época o pai foi assassinado, e uhum. ele carrega essa lealdade com o pai, mesmo que não conviveu, né? E É, a mãe, em vez de dar amor e carinho e mudar o comportamento com aquela criança, quando ele ainda era criança, ela queria ser muito rígida com ele, prendia ele muito, punia muito, a fim de evitar que ele se tornasse um infrator. E infelizmente foi o contrário. E eu falava, "Ó, essa é, técnica não vai funcionar, vai piorar, porque ele tem um padrão que ele está honrando o pai. é, Ah, mas ele não isso, conviveu, ele não aceitava, né, essa orientação. uhum, Enfim, agora ele se envolveu com um crime e está numa situação uhum, bem delicada. é.
Então, quando está falando um pouco, esse é um olhar que a gente muitas vezes consegue detectar, por exemplo, essa linearidade, e isso possa ter lidado a isso como lealdade, mas a gente, quando pensa justamente nesse olhar ampliado, a gente vai ter múltiplas causas para esse sintoma, por exemplo, a delinquência hoje. Claro que de uma forma mais linear, a gente observa que tem um comportamento quase que, né, repetitivo de um modelo parental, né, que a gente fala também. E quando a gente pensa nesse olhar ampliado, é isso, é olhar para todos esses aspectos. Por isso que é trauma complexo quando a gente fala, né? Trauma simples é linear, é uma situação, um evento, poucos eventos, traumas complexos não. Então, esse olhar complexo que a gente está trazendo aqui é justamente para a gente poder, às vezes, entender a complexidade que um sintoma e que ramificações tem, né? Então, estou trazendo aqui um pouco da importância de a gente trabalhar e nomear as emoções, de a gente entender lealdades que estão por trás, a função, a triangulações, às vezes, que tem nas relações desse nosso paciente, não só jovem, mas o próprio adulto, né? De qual o formato, né? Qual é o estilo familiar que ele veio e como é que essas coisas foram se conectando para ele entender essa história. Então, por isso que eu falo que, às vezes, não só esse plano de tratamento para os sintomas, mas é também olhar e reconstruir essa história na medida que a gente for tirando essas cenas e esses traumas e esses dessensibilizando, até disparadores, enfim, mas que quando a gente vai consolidando o processo terapêutico, a gente possa construir e ajudar essas narrativas, esses padrões, e a gente, como conceitualização, né, como terapeuta e conceitualiza, a gente começar a entender que isso está sendo mudado e que agora tem uma outra história. E daí eu vou mostrar para vocês um pouco, pensando já no nosso tempo, como é que eu trabalho isso, né? Como é que eu tenho trabalhado, tá? Obrigada, Vânia, pelo teu exemplo. E a família disfuncional, então, ela permite que traumas atravessem gerações e que o não dito também se herde, né? Que isso que é o mais complicado. Então, e daí, quando a gente vai falar de família e saúde mental, as experiências na infância, a gente sabe que afeta o apego, a segurança emocional, vão estar relacionadas, né, às escolhas afetivas, a forma como a gente vai trabalhar, como é que a gente vai ser pais. Eu costumo brincar, hoje um cliente me perguntava uma questão lá, e eu brinquei perguntando por que os pais agiam tal coisa. Eu digo assim, eu falo assim, todos nós, antes de ser pais, muitos de nós teríamos que nos curar de nós mesmos, né, para a gente ter essa consciência das coisas herdadas, que muitos de nós nos tornamos pais e não temos, e só depois, quando a gente, né, ou tem um filho com sintoma, etc, né, que às vezes eu vejo que os pais se dão conta, né, de quanto aquela herança comportamental, emocional, aquele jeito de funcionar está interferindo no sintoma do filho, né? Isso é muito comum, às vezes os pais dizendo para a gente, quando a gente trabalha com orientação, que às vezes não se consolida a terapia de família, eles dizerem, nossa, eu nunca imaginei que isso que aconteceu comigo interferisse nesse jeito que ele faça o meu filho se sentir, né? Recentemente uma mãe falava assim. Bom, eu quero trazer um aspecto para vocês. Aqui eu falo um pouquinho que é a base da matriz, né? A gente pensar na matriz do desenvolvimento emocional, a gente tem a teoria do apego. Eu gosto muito de um conceito de mentalização e regulação quando a gente fala assim, pacientes comprometidos, pacientes com apego inseguro, que viveram emoções muito intensas, medos de abandono, daí os pacientes também mais, né, de quadros psiquiátricos como o border, né, são pacientes que têm muita dificuldade de mentalização, né, e portanto também dificuldade de se regular. Então, quando a gente tem esse conceito também como entender que na família ele não conseguiu, ele não aprendeu essas coisas, é uma forma de a gente trabalhar com os nossos pacientes, tá? Porque o que é uma mentalização, só para colocarmos todos na mesma página, é a capacidade de compreender a si e ao outro como sujeitos psicológicos, sujeitos em relação. Desenvolve-se aonde? Na relação com pais e filhos. E é fundamental para a regulação emocional e para a construção da identidade. Então, por isso que a gente, quando trabalha e pensa sempre no nosso conceitualização, não sei vocês, mas uma coisa também que eu procuro muito sempre, até colocar nas minhas anotações, é que tipo de apego esse cliente tem, e daí eu começo a trabalhar com essas relações e com esse olhar ampliado que a gente está trazendo. Então, a gente sabe que o trauma e esses padrões vão se repetir na transgeracionalidade, né? De geração em geração, como eu estava dando exemplo. Quais são os caminhos de cuidado que a gente tem? Educação emocional na família, né? Ou psicoeducação. Criar espaços de escuta e validação, isso é importante, né? Então, o paciente chega ali, ele nunca, às vezes, se escutou e nem se validou,
né? Então, esse é o nosso papel. Construção de narrativas familiares mais saudáveis e quando e por que buscar a terapia de família e de casal, né? Eu costumo dizer, às vezes, para os clientes, que muitos clientes, às vezes, eles chegam num processo terapêutico que tem já muita melhora, a resolução conseguiu reescrever a sua história, mas ele precisa ressignificar ou recontratar com o seu cônjuge, né? Porque às vezes ele construiu um movimento de mudança, ele está lá na frente, emocionalmente, ele já se descobriu, né, se ressignificou em muitas coisas, mas a relação ainda está um passo atrás. Então, às vezes, algumas sessões de família, com os filhos também, ou mesmo com o cônjuge, ajuda muito. E nós, profissionais, somos esse mediador desses vínculos, tá? Aqui, uma coisa importante, apesar de parecer óbvia, famílias saudáveis não são perfeitas, elas são só capazes de reparar vínculos, tá? E uma família funcional, ela nomeia, valida e constrói novas narrativas, tá? E aqui também, depois eu coloco para vocês, eu coloquei muitos conceitos só para a gente trabalhar, que é a mentalização e regularização, porque eu quero trazer para vocês, que eu acho que é uma coisa que faz uma diferença bastante quando a gente está trabalhando com esse olhar ampliado, é justamente promover a construção dessas novas narrativas, né? A percepção de um indivíduo começar realmente a perceber como é que ele funciona, né? Mas funciona na sua história, como é que ele começou lá atrás e como é que ele foi se construindo, né? Então, só para aqui também dar alguns exemplos que a gente fala de mentalização, é ajudar o paciente a nomear, né, as suas emoções. A gente já faz muito isso no nosso próprio protocolo, mas daí eu sempre convido, e eu falo muitas vezes para os clientes assim, vamos pegar aquelas crenças positivas que a gente fez em vários dos nossos planos de trabalho e vamos fazer uma linha do tempo com ela e vamos ver como é que ela foi se construindo, e que daí eu vou mostrar para vocês que eu faço esse exercício assim. Eu pego as crenças negativas, né, que ele começou com relacionado àqueles eventos e como é que ele transformou em crenças positivas. Até para ele ver essa mudança e essa história de vida, que é o que eu estava falando da colcha de retalho, né? E daí, aliás, os retalhos que viram uma colcha de patchwork, tá? Então, por exemplo, né? Eu sentia muita raiva, eu achava que eu não dava conta, ou que eu era uma péssima pessoa. Hoje eu já sei que eu sinto raiva porque eu me senti rejeitado. Isso já é uma transformação, né? Ele vai começando a nomear isso. Da onde vem isso? Porque na minha família era assim, 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 né? A validação dessas emoções, né? E trabalhar com esse paciente para ele revisar as suas histórias rígidas e construir novas narrativas sobre si mesmo. Isso amplia a compreensão dos próprios estados mentais e dos outros, promovendo essa flexibilidade emocional que o Daniel Sigo nos traz, sempre dizendo: o mundo é um mundo de possibilidades e não de certeza. Ajudar o paciente a mediar algumas fronteiras, né? Reorganizar os seus papéis, então dar limites saudáveis, né? Então, não sei quem de vocês trabalha também com pessoas que estão com esse desgaste profissional, né? Então, muitos deles têm dificuldade de dar limite para os chefes, dar limite para os colegas em algumas situações. Isso vem lá de trás, né? De, às vezes, do seu próprio papel familiar que não conseguiu, que sempre teve essa função de cuidador, né? Ou estava sempre no meio sempre resolvendo coisas junto com o pai e com a mãe, ou que nunca foi respeitado nas suas necessidades. E a ampliação desse repertório relacional, né? Tudo isso vai ajudando nessa mentalização, que é muito importante. Aqui uma pergunta para vocês. Quem cuidou de vocês quando vocês não sabiam nomear o que sentiam? Por exemplo, às vezes a gente pensa em pai e mãe, mas não necessariamente, né? Eu não sei de vocês, mas eu vejo muito hoje, cada vez mais, né, com essa questão do pai e mãe trabalhando, né? Às vezes são avós, são as babás, né? Então, muitas vezes, a gente, quando trabalha com jovens e com crianças, a gente vê, né? Quem está nomeando as emoções de uma forma, né, funcional ou não, são muitas vezes as babás, né? Ou, como a gente está falando aqui, quando a gente tem uma família grande, muitas vezes é um irmão mais velho, né? Ou Você alguém, sabe, outra pessoa. Cris, Ah, você sabe, Cris, que eu sou de uma família de 5 irmãs, né? Eu sou a eu segunda, lembrei. Vera é a Aham. mais velha. E eu tenho 2 irmãs adotivas, né? Que são filhas de uma babá que a gente teve que morreu de uma gravidez ectópica. Minha mãe Nossa. adotou. E quando Essa das você cinco eu sabia, mas perguntou as adotivas eu isso, não lembrava.
Quando você perguntou isso, quem cuidou de você quando você não sabia nomear o que sentia, logo veio a minha babá, que até hoje eu tenho contato com ela. O nome dela é Severina e eu apelidei ela de Bilzoca. Então, Bilzoca, ela faz parte da minha vida até hoje. Eu sou madrinha dos dois filhos dela e é muito interessante isso. Na hora que você coisou, ela veio, né? A memória Uhum. puxou, né? O É, quanto é importante isso, né? Esse cuidado primário, né, Cris? Muito é. importante. E quanto isso a gente pode trabalhar como recursos, né? E trabalhar essa memória e essa história positiva, porque muitas vezes é isso, assim. Eu, por exemplo, quando eu falo também, eu penso muito na minha avó, mas eu tive uma tia-avó que cuidava junto com a minha avó de mim. Minha mãe trabalhava muito desde que eu era pequena, né? Minha mãe foi mãe solo nos primeiros anos, né? E depois que casou com meu pai adotivo, eu não conheci meu pai biológico. Mas assim, e quando a minha avó morreu, eu tinha 16 anos. Quem ficou no lugar foi essa tia-avó, e que foi uma pessoa muito importante durante muito tempo para nomear as minhas emoções, né? Eu brinco, não que a minha mãe não estivesse sempre presente, mas com certeza nessa nomeação, as minhas tias, minha tia-avó e a minha avó eram melhores que isso, né? Então, em vários recursos que a gente já usou nesse trabalho, ou mesmo em trabalho terapêutico, isso é uma coisa bem importante, assim, porque É isso ajuda a engraçado, eu ancorar a nunca história. usei, viu, Cris? Eu nunca usei. E eu É, achei bem legal essa sua ideia de fazer essa reflexão e, à medida que você tem respostas que sejam positivas, óbvio, uhum, você usar isso como recursos. Fantástico. é, Obrigada pela porque dica. Porque quando a gente pensa na história e nessa recontar essa história, renarrar a minha história a partir do processo terapêutico e vamos dizer assim, do reprocessamento dos nossos alvos, falando uma nossa linguagem do MDR, tu vai buscando outros atributos nessa linha do tempo que tu possa te ancorar, né? Então, por exemplo, eu já tive gente que é o professor, uma professora primária, eu já tive gente que falou de vizinha, né? Mãe de um coleguinha que levava e buscava para a escola. Então, tudo isso ajuda a reparar o apego também, né? Porque é esse apego básico lá que muitas vezes está bloqueado, a gente também sabe disso. Quando a gente trabalha, desbloqueia as memórias, daí começa a aparecer outras memórias positivas. Mas às vezes a gente pode criar isso como uma estratégia, né? Para que possa aparecer de uma forma mais proposital, né? Terapeuticamente falando, tá? Então, quais esses caminhos de cuidado? Essa educação emocional, uma escuta e uma validação, e essa terapia individual com esse olhar também familiar, tá? Papel do profissional, isso aqui são coisas que eu acho que vocês, né, que é mais óbvio, mas assim, eu costumo dizer que as dinâmicas que eu procuro usar às vezes também né, com esse olhar mais sistêmico, são dinâmicas que buscam cuidar desses laços, né, os laços que cuidam, tornar o invisível o impacto dos vínculos, que é isso que eu dei o exemplo ali. Quem cuidou de vocês, mesmo antes de vocês nomearem as coisas, tá? Porque tudo isso vai gerar uma regulação emocional e um impacto sistêmico nessas relações e nessa história, né? A gente quer melhorar toda essa engrenagem e olhar para além daqueles sintomas e daqueles nossos, vamos dizer assim, eventos traumáticos, né? A gente quer, que é isso que eu comentei com vocês lá, que a terapia da narrativa faz muito. Tem a história saturada, que é a história do problema, que é como os pacientes chegam, e a gente vai começando a iluminar outras histórias subjacentes para ajudar a renarrar essa história, tá? Então, eu valido, eu nomeio emocional, eu construo novas narrativas, eu vou estabelecendo algumas fronteiras nessas coisas. Então, por exemplo, quem me cuidou? Ah, minha mãe não me cuidou porque ela trabalhava muito, mas eu tinha uma avó e uma tia-avó muito amorosa que me embalavam, né? Então, isso vai gerando uma nova forma de contar. Inclusive depois sobre os abandonos que às vezes a gente sente, né, na infância por N situações, né? E daí aqui, né, por exemplo, outra forma de validar as emoções que a gente usa também é reconhecer e legitimar as emoções. O próprio protocolo, a estruturação do protocolo, ela já vai ajudando a identificar, né, pensamentos, emoções e sensações que eu tive em diferentes situações, tá? Transformar a atuação, nomear a emoção, né? Transformar a atuação em linguagem. O que eu estou sentindo quando isso acontece comigo?
né? Então, são sempre perguntas reflexivas. A gente traz muitas perguntas reflexivas na abordagem dessa reconstrução da narrativa, né? E essas histórias que eram rígidas, ninguém contou comigo, minha mãe não cuidou de mim, ou etc, etc, eu começo a dizer, não, eu fui bem cuidada, eu tive uma avó amorosa, ou eu tive uma babá muito protetiva, enquanto minha mãe estava fazendo outras coisas. Então, essa ressignificação, ela vai ajudando muito, tá? Aqui, ó, a reconstrução das narrativas, por exemplo, como a gente trabalha muito com perguntas, por isso que nem sempre todas as sessões ou todo período da terapia ela é reprocessamento, mas é um período da terapia onde muito a gente pergunta, né? Então, quando você, por exemplo, eu sou fraca, qual é uma pergunta de reconstrução dessa narrativa que eu poderia fazer? Fraca em quais contextos? A gente é fraco o tempo todo? Eu sou sensível. Sensível em que contexto? Em que situações? Para separar, né, o problema. Eu não sou fraca o tempo todo, né? Na técnica do, não sei quem de vocês conhece, já ouviu falar do Michael White, que é um terapeuta narrativo. Ele dizia que isso é externalizar o problema, é separar. Problema é o problema, a pessoa é a pessoa, né? Então, essas perguntas vão ajudando a mudar essa narrativa. Houve situações em que você precisou ser forte para sobreviver? Quem reconheceu sua resistência, mesmo quando você não percebeu? Por exemplo, uma narrativa reconstruída. Eu não fui fraca, eu sobrevivi em um contexto que exigia resistência silenciosa. Eu vou dar um exemplo brevemente aqui dessa da narrativa, que eu tive uma paciente que, nos últimos tempos, foi uma coisa que me emocionou bastante, foi assim, até os 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, ela nunca reclamou dos pais brigarem e de o pai beber. Quando chegou na pandemia, ela ficou confinada, etc., ela começou a reclamar para a mãe. E a mãe levou ela para terapia, sendo que a mãe achava que terapia era só para os fracos. Daí um dia eu estava trabalhando numa sessão com ela e ela disse, aí ela tinha brigado recentemente com o pai e tinha corrido para a casa de um amigo, isso já com 15 para quase 16 anos. Ela chegou na sessão muito chateada porque ela disse assim, como que quando eu era criança eu sempre fui forte? Eu aguentava meu pai brigando, e meu pai e minha mãe brigando, meu pai sendo estúpido e meu pai bebendo. Por que agora eu sou adolescente, eu fugi, eu fui fraca? Daí a pergunta que eu tinha feito para ela é: criança tem saída? Daí ela falou: não. Eu digo: então tu foi uma criança forte ou tu foi uma criança sem saída? Que é essa ressignificação dessas crenças que vão se construindo de uma narrativa. E eu tinha perguntado para ela: a jovem tem saída ou ela é fraca? Tem saída. Então, tu saiu porque tu era fraca ou tu saiu porque tu era uma jovem que tinha saída? Então, essas perguntas vão ajudando a reconstruir essa narrativa e esses preceitos, essas crenças rígidas. Então, isso, para além do sintoma, para além do reprocessamento, são formas que a gente vai também trabalhando vamos dizer assim, no trabalho reflexivo, tá? Então, a gente vai mudando um pouco, e aqui tem vários exemplos que eu coloquei para vocês, tá? O que eu quero trazer para vocês agora de uma forma mais... Só um pouquinho, tá travando aqui. Bom, outra coisa que a gente trabalha muito é esses papéis, esses limites, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, mas eu queria ir por um exemplo de uma dinâmica que eu faço bastante. Bom, uma outra coisa que a gente fala muito, não só do sistema mental de nós, né, de tornar uma mente mais flexível, mas também quando a gente fala da forma como o indivíduo vai flexibilizando as suas crenças, trabalhando com uma crença mais positiva, ele também vai trabalhando uma ampliação dessa flexibilidade nas suas relações. Então, o repertório dele começa a mudar. Então, ele começa a perceber que, às vezes, ele pode falar o que ele pensa, que não tem problema, que ele pode dar limite para as pessoas, por exemplo, se ele tinha alguma crença ou se ele tinha uma rigidez maior. Então, a gente tem que pensar que, quando a gente trabalha da mudança de uma crença negativa para uma crença positiva e reprocessa, alguém falou? Foi sem querer o som, né? A gente tem que pensar que todo esse padrão comportamental e relacional também vai sendo modificado. Ou a gente precisa ajudar, às vezes, esse paciente a compreender, então, que essa mudança ela vai também acontecer nas suas relações, nos seus repertórios relacional, tá? Porque essa flexibilidade cognitiva, emocional, ela vai... que pode parecer óbvio isso, né? Outro dia eu falava isso para um cliente, ele olhou para mim e falou assim, o cliente homem,
E ele disse: Nossa, é verdade, a gente não muda só. Parece óbvio essa frase, né? A gente não muda só dentro, mas a gente muda na forma como a gente se relaciona com as pessoas. E eu digo: sim, é. Porque ele fala assim: a gente começa com aquele mito de fazer terapia, parece que a gente que vai mudar e o resto em torno não vai. Não, isso é uma engrenagem, né? Então, essa flexibilidade vai começando a repercutir em todas as suas relações. Por isso que é um novo contar de história, é um novo jeito de se relacionar, é um repertório relacional diferente, tá? Então, é uma criação de novas possibilidades de vínculos e de comunicação, redução de respostas automáticas, rígidas e aumento dessa forma de se relacionar. Quero contar para vocês duas. Aqui eu coloco alguns exemplos, tá? Em casais, enfim, vocês viram que foi mais do que eu tenho tempo para dizer para vocês. Uma coisa muito importante que eu coloco aqui, que eu até coloquei porque tinha a ver com uma outra palestra que eu dei um dia para um grupo de colegas que são supervisores, que é muito importante. De novo, vou chover no molhado, mas eu acho que nunca é demais falar. Como é importante a gente fazer a nossa formação, a gente ter um foco nessa relação terapêutica, mas a gente ter a consciência do nosso self terapêutico, né? Ter uma consciência do nosso self, né? Da que tipo de família a gente vem. A gente, quando começa a dar aula nos cursos de formação, né? As formações são cada vez, né? A maioria aqui no Brasil. Agora que eu estou como presidente, eu estou sabendo todos os detalhes dos cursos, né? Nós temos aqui no Brasil mais de 44, em torno de 44 cursos de formação de terapia de família, que gira em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio o curso de formação. E é muito interessante como, às vezes, ainda é baixo o nível de percepção que as pessoas têm. É aquela coisa assim, eu sou terapeuta, mas aquilo que eu cuido dos meus pacientes não vale para mim. Não, a gente tem que saber de que estilo familiar a gente vem, qual é o nosso histórico, né? Se a gente vem de famílias mais aglutinadas, se a gente vem de famílias mais rígidas, o que isso impacta no nosso self, né? Como terapeuta, tá? Então, as formações de terapia de familiar, eu acho que uma das coisas mais belas que acontece é esse trabalho de self, né? Dessa construção de a gente entender as nossas relações. Dolorido o processo, mas super importante, né? Eu, por exemplo, venho de uma família com segredos familiares, né? E isso eu trabalhei muito, sempre, em muitos contextos, em diferentes momentos da minha vida, com diferentes abordagens terapêuticas. Por quê? Porque é um fator muito importante pela questão da comunicação, tá? Então, os laços do paciente têm a ver com os nossos laços, com aquilo que, como terapeuta. Por exemplo, se eu venho de uma família que tem um histórico de cuidado excessivo, eu posso internalizar um laço de evitar frustrar o outro, porque eu estou sempre cuidando. Então, o que é o risco? Eu posso acolher sem confrontar o paciente, às vezes, né? Então, eu posso ter um impacto isso na minha abordagem. Então, qual é o risco que eu tenho, né, desse encontro terapêutico? Muitas vezes o reforço involuntário da invalidação, eu posso manter um padrão relacional do paciente e eu posso ter um pouco ampliação da minha consciência. Daí as questões de apego também, né? A gente saber, a Ana, quando dá nas aulas para nós, sempre fala, né, que ela tem a consciência do tipo de apego dela, eu também tenho do meu, né? E nunca como é que eu vou dizer assim? A gente sempre precisa estar trabalhando em diferentes momentos da vida. Uma outra coisa que eu acho interessante, que vale falar aqui, é a gente perceber o nosso, como terapeuta, o nosso estágio, o nosso ciclo de vida. Eu me lembro quando eu comecei a ser terapeuta de família, né? Lá, como eu digo, lá jovenzinha em Barbacena, como eu brinco, né? Lá jovenzinha em Porto Alegre. Eu me lembro que um professor meu, muito já maduro, né? Assim, mais velho, disse assim: vocês vão ser melhores terapeutas quando vocês estiverem numa etapa do ciclo de vida mais experiente. Eu achei aquilo um absurdo quando ele disse. Mas com certeza, não sei se a gente fica melhor, mas com certeza a gente viveu mais coisas para aumentar o nosso repertório e para termos coisas para trabalhar. Isso eu vejo que é muito importante, tá? Então, aqui eu falo, né, de como a gente trabalhar um pouco como um terapeuta, né, que se centra também nesse campo da relação e que a gente tem consciência daquilo que está enlaçado na nossa intervenção. E que o vínculo, ele pode reorganizar histórias, mas nós, como terapeutas, temos que estar também com a nossa, né, com o nosso trabalho em constante formação, competências éticas, limites, formação contínua e autocuidado, tá? Agora o que eu quero trazer para vocês 2 exemplos de dinâmicas que eu faço nessa forma de integrar as narrativas, né, e trabalhar para além do sintoma, que é a linha do tempo e a história dominante versus a história preferida,
Linha do tempo da narrativa, né? Que eu trabalho regular. Aqui eu vou pedir desculpa para vocês, teve uns pequenos errinhos aqui que eu pedi para a inteligência, nossa amiga, gerar uma imagem para mim. Eu até nunca tinha feito a imagem, eu tenho como eu faço ela, mas eu pedi para ela gerar e deu uns. Enfim, não sei porque que a inteligência dá umas bugadas de vez em quando. O que eu faço? O que eu costumo fazer? Eu pego a história do cliente, tá? Por isso que eu quis trazer a imagem para vocês, porque eu achei que pelo nosso tempo seria mais factível, mas no slide também eu coloco umas diretrizes mais detalhadas. A gente trabalhou, fizemos nosso plano de trabalho com os pacientes, trabalhamos os sintomas, sei lá, fobia de público, insegurança, ansiedade na relação. Outro dia eu estava trabalhando com uma cliente sobre ansiedade nos relacionamentos, enfim. E daí depois eu vou pegando essa linha do tempo e eu mesmo vou construindo. Às vezes eu construo aqui no Zoom, né, quando é online, às vezes quando é presencial, eu dou uma prancheta para o paciente, peço para ele ir fazendo, e eu também vou fazendo às vezes como anotação, né? E eu vou pedindo para dentro das situações, dos eventos que a gente trabalhou, infância, adolescência e vida adulta, que geralmente eu também trabalho pegando eventos nessas 3 fases, todos aqueles acontecimentos. Então, por exemplo, eu não sou importante, era alguma situação que ele vivia, que a gente trabalhou lá na infância. O que ele está agora, o que ele ressignificou? Posso me proteger, ou estou a salvo, já passou. E eu vou fazendo ele construir essa linha do tempo para ele visualizar. E no final, a gente faz de novo a instalação de todas as crenças ressignificadas, para ele ter essa noção do eu dele, né? Como se fosse do eu dessa colcha que eu metaforicamente costumo falar para eles, né? É como se a gente olhasse essa história agora ressignificada. Então, por exemplo, como eu sou psicodramatista também, às vezes eu falo, né? Eu vou sempre co-criando, né? Isso não é uma coisa rígida, mas são exemplos de como eu vou trabalhando nessa história, né? Então, essa narrativa mais regulada, mais ressignificada, né? Então, eu às vezes peço para ele, então, olhando de fora para essa história agora, o que você pensa, o que você sente? Meio que resumo também, daí a gente escala aquele resultado final de toda essa história, principalmente quando o paciente está próximo da alta, tá? Fez sentido? Ou depois eu já vou abrir para perguntas para vocês. Qual que é o objetivo? Organizar memórias de forma mais regulada, integrar fato, emoção e significado e preparar para a simbolização sem um reprocessamento necessariamente formal. Aqui eu estou só instalando esse resultado desse trabalho terapêutico, tá? A Ana sempre dá exemplos, eu também já tive algumas situações e alguns pacientes com muita dificuldade para reprocessar, casos graves, né? Eu tenho uma cliente que agora, que a gente conseguiu reprocessar as situações de abuso dela também, depois de uns 3 anos e pouco. Mas eu fiz muito com ela essa linha do tempo, assim, tanto de coisas difíceis, quanto de coisas que ela superou, assim, meio que cavando mesmo na história dela, momentos, às vezes, que para ela eram simples, mas que eram diferentes, que ela não tinha agido com sintoma ou com as dificuldades que ela tinha. Isso é uma coisa que ajudou bastante a ancorar ela, mas demorou bastante tempo para hoje ela aceitar o reprocessamento do evento traumático, que era um abuso, ela foi abusada pelo tio. Então, a gente faz, né, uma construção de linha do tempo com eventos significativos, identificação de aprendizados dessas narrativas, e daí a gente faz com poucos, né, só a instalação desse resultado final, né? Cuidados éticos, não realizar o reprocessamento da ideia completa, ali não é o objetivo disso agora, respeitar os limites individuais, e eu sempre procuro terminar com algumas técnicas de ground, né, de ancoragem, de ele sentir no momento presente, como é que ele está, eu coloquei aqui também algumas coisas para vocês, tá? Aqui também eu falo bastante, eu coloquei as referências todas que eu usei nesses slides, tá, gente? E agora eu vou contar um pouquinho para vocês um termo que a gente usa na terapia da narrativa, mas que eu aplico e que eu tenho integrado na forma de trabalhar, né? Então, quando a gente vai construindo essas histórias, às vezes até durante o processo, outro dia eu estava falando com uma colega, ela estava dizendo, eu tenho um caso assim que eu já tinha reprocessado algumas coisas, de repente o paciente empacou, né? Ele não quer mais fazer, ou ele tá daí a gente, às vezes acontece algumas outras coisas, a gente volta a fazer alguns recursos. Uma coisa que eu costumo fazer é que os pequenos avanços que o paciente tem, eu vou fazendo essa diferenciação de como ele chegou com aquela história dominante, a gente fala histórias saturadas,
e qual é a história que ele está hoje construindo preferida dele para o tratamento daquilo que ele está enxergando uma luz, né? Aqui tu viu que aqui está nessa, né? Essas duas. Então, assim, pequenas mudanças. Então, às vezes eu paro, trabalho um pouco essa mudança, né? Algumas não está tudo resolvido, mas a gente tem algumas conquistas. Hoje mesmo eu não fiz assim dessa forma, mas semelhante à ideia, o conceito clínico aqui na minha cabeça era: é uma menina que trocou de escola. A gente fez vários trabalhos sobre os traumas que ela tinha na escola anterior, por bullying, enfim, foi para essa nova escola e hoje ela chegou e viveu algumas coisas parecidas do que aquilo que a gente tinha trabalhado, o vídeo do futuro, de como é que ela queria se imaginar nesse primeiro dia. E a gente fez toda essa instalação de realmente hoje ela se sentiu próximo daquilo que ela tinha feito, o vídeo que a gente trabalhou, né, para ansiedade de futuro, de como seria o primeiro dia nessa nova escola. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante, a pessoa começar a ter cada vez mais ancoragem nessa nova história, nesse novo jeito de ser, sentir e fazer. Eu posso sentir isso. Então, é muito mais do que só o futuro, como a gente quer trabalhar, às vezes, com o paciente, né? Que enquanto eu estou fazendo o trabalho, o plano de tratamento, mas é tipo assim, um pedaço desse futuro já chegou, já aconteceu hoje. Então, eu trabalho e instalo bastante. Como é que eu faço? Eu identifico essas narrativas, né, organizadas lá pelo trauma, e eu falo um pouquinho de qual é a nossa narrativa que ela já consegue agora. Por exemplo, o exemplo dessa menina hoje, ela fala: não, eu sou uma boa pessoa, as pessoas gostam de mim. Eu vi que tenho uma primeira impressão boa para as pessoas. Como ela estava numa escola que tinha sofrido bullying, uma escola desde pequenininha, não o bullying desde pequenininha, né, mas o bullying nos últimos 2, 3 anos, ela não tinha essa visão dela. E daí hoje ela começou, depois que a gente fez a instalação, eu sou uma boa pessoa, eu consigo, eu fui capaz, eu sou capaz. Ela disse: nossa, eu lembrei que uma vez eu entrei num balé com muita gente e eu me lembro que as pessoas tinham gostado de mim, eu tinha até esquecido dessa história, né? Então, essa construção, né, e essa mudança de história, isso vai ajudando. Uma das coisas que essa moça exatamente não queria trabalhar é que ela não queria trabalhar uma situação de uma briga muito séria que ela teve com a melhor amiga, que foi essa amiga que rompeu. E ela disse: não, não quero falar disso agora, só de me lembrar dela eu me sinto mal. Então vamos ver agora, né, se com esse dia de hoje chegando, ela consegue, de uma certa forma, estar mais ancorada, né, mais fortalecida. Então, a gente fala que é a história dominante, que é a história do problema, do bullying, da ansiedade, do trauma, né? E qual é essa história que agora ela está conseguindo viver e que ela, de uma certa forma, consegue se ancorar. Cuidados éticos, né? Deixa eu ver se aqui tem. Estou aqui. Ana, já passei do meu tempo, né? Falei 1h30, mas peraí que eu tô. 3 minutos, mas peraí. Bom, o que é isso? Que essa técnica aqui que eu tenho procurado fazer cada vez mais, essa linha do tempo e essas histórias, a diferenciação, né, da história dominante versus a história preferida, né? É trabalhar um pouco essa noção que o cliente precisa ter de que a vida ela pode ser ressignificada e mudada, né? Porque muitos de nós, quando chegamos para atender o cliente, a nossa grande dificuldade até da aceitação para reprocessar, para entender a importância de enfrentar até a própria situação do reprocessamento, é acreditar na mudança, acreditar que as histórias podem ser diferentes, ou que existem outras histórias. Então, portanto, quando a gente começa a trabalhar essa visão mais ampliada desses conceitos, dessas relações, de que outras vezes, ou da onde vêm essas crenças, tudo isso vai ajudando a flexibilizar um pouco essa rigidez para a mudança, ou essa evitação à mudança, essa evitação ao enfrentamento, porque é isso que vai, na sistêmica a gente fala assim, né, quebrando a homeostase, é como se a gente fosse frouxando essas defesas dessa engrenagem, tá? Então, esse olhar ampliado acaba ajudando muito nesse sentido, tá? Então, a nossa clínica é uma clínica psicoeducativa e de formação, né? De importância de dizer para esse cliente de que essas histórias são redes, são conexões, mas que elas podem ser revisitadas e transformadas, tá? As técnicas, ela tem o objetivo, né, identificar recursos internos, relações e contextos, fortalece a autorregulação emocional, amplia a identidade para além do trauma e do sintoma e prepara o sistema para intervenções clínicas, às vezes, mais profundas, como às vezes a gente precisa trabalhar com situações de trauma, né?
Quando a gente tem uma narrativa do indivíduo muito dominante, então, por exemplo, eu sou um problema, eu sou fraca, eu não dou conta. Isso invisibiliza os recursos, fugiu a palavra. E os recursos são os que organizam experiência e competência, né? Então, quanto mais eu sempre costumo dizer assim, que a gente possa trazer algumas ideias dos nossos outros olhares, de outras abordagens, eles vão ampliar esses repertórios, vão ajudar o paciente a estar mais aberto para essa nova narrativa. Porque, de novo, é muito mais do que só tirar sintomas, né? É uma construção, ó, de um mapa visual de recursos, identificar mais valores, a pessoa, suas habilidades, suas experiências. É a ligação de cada recurso com uma pequena narrativa diferente. E a pergunta-chave é, né? Quando este recurso esteve presente na sua história? Então, por exemplo, quando eu trabalho com os recursos, seja da linha do tempo, com esse das histórias dominantes e agora as histórias novas, mais preferidas e mais positivas, é começar a trabalhar com esse olhar, sempre com esse olhar. E uma técnica que eu gosto bastante, eu vou passar mais uns minutinhos, né, Ana? Que eu gosto, faço Mas muito, que... eu queria que você desse uma condensada Fechado, para que a tá, gente mantenha o horário. tá. Então, eu vou falar Tá indo só, vou dar um ótimo. spoiler do voz do Tá bom. trauma e a voz do cuidado, tá? Que é uma técnica que eu faço bastante, que tem a ver com o psicodrama, tem a ver com a externalização, né? E com esse olhar relacional. Então, é fazer o paciente perceber, olhar de fora, né? Que a gente fala da externalização do problema. Esse sintoma falasse, o que ele diz, que foi um pouco aquela pergunta que eu fiz. É para ele olhar que ele é um paciente, um sujeito com recursos e o problema é o problema. Então, é essa técnica, e eu brinco muito com essa voz do trauma e a voz do cuidado. O trauma está falando. E se tua voz do cuidado falasse? Daí pegando lá, quem te ensinou a cuidar, o que essa pessoa te ensinou, que são todas técnicas que têm a ver com essas intervenções relacionais sistêmicas, tá? Então, você não tem valor, daí a outra forma, né? Você ainda merece cuidado, né? Então, é começar a criar essas outras vozes interiores para além do trauma, justamente para ajudar nessa ressignificação dessa história, dessa narrativa mais completa, tá? Mais integrada. Então, sai da dominância da história saturada e a gente vai para a história recontada, né? Ressignificada. Tá? Então, o objetivo dessa técnica é externalizar a experiência traumática para esse sujeito poder se olhar e se diferenciar do trauma em si. Então, e depois eu tenho aqui, eu mando todos para vocês, frases que eu gosto muito de alguns autores, né? A pessoa não é o problema é o problema, do Michael White. Quando a memória é processada, ela perde seu poder perturbador, a Shapiro. A compaixão organiza respostas internas mais seguras, o autor Gilbert. Nomear a experiência cria espaço para a escolha, do Siegel, tá? E daí aqui agora, para terminar, cuidados éticos, coisas que talvez a gente até tenha nossas referências. Família não é a causa de tudo, mas é parte da solução. A saúde mental começa no vínculo. Não adoecemos sozinhos e tampouco nos curamos sozinhos. Tá? Saúde mental não se constrói no isolamento do indivíduo, mas na qualidade dos vínculos, na possibilidade de nomear emoções e na liberdade de reescrever sua própria história. Cuidado e o olhar ampliado, cuidar da saúde mental é cuidar dos laços, tornar visíveis histórias invisibilizadas, essa história da narrativa, desenvolver as pessoas as possibilidades de existir para além do sofrimento. O terapeuta como organizador de histórias. Não se trata apenas de tratar sintomas, trata-se de reorganizar histórias, vínculos e sentidos. Quando a história muda, o sintoma já não precisa falar tão alto. E, por fim, aqui a família, né, ressignificada, com toda a sua história legitimada. Muito bom, Cris. Muito bom mesmo, viu? Linda Espero aula. que tenha feito sentido. Com E agora estou aberta a certeza. perguntas. Pronto, pode falar. Alguém tem alguma pergunta para Cris? Vamos lá. Oi, 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 Fala. tudo bem? Então, uma tudo coisa que eu bem? fiquei pensando, Cris, assim, que eu acho super importante, quando a gente olha esse tipo de trabalho, né, das narrativas, a questão do olhar sistêmico, a gente mostra para a pessoa que ela não tem capacidade de lidar só com aquela queixa, com aquele problema,
né? Mas que ela tem capacidade, né? Ela E, amplia o olhar dela para ver que ela tem riquezas, não em relação à queixa que ela trouxe, à demanda que ela trouxe, né? A história dominante, mas que ela tem recurso para Uhum. lidar com todas as histórias dominantes. Acho isso muito é. rico e adorei sua aula. Muito obrigada. Ah, que bom que fez sentido. Foi um desafio tentar trazer algum complemento de como eu raciocino clinicamente. Eu até costumo brincar que eu acho que o meu raciocínio é bem complexo, mas no sentido disso, porque a gente vai integrando. Mas eu tenho usado cada vez mais essa visão mais da narrativa por essa questão desse lado integrativo mesmo das crenças, né? De como a gente trabalha essa. Por isso até que eu brinquei a voz do cuidado, a voz do trauma, a história da linha do tempo. Tem mais outros um monte. Aqui daria uma aula só de técnicas, tá? Mas eu tentei falar um pouco aquilo que eu uso comumente e que, de uma certa forma, ajuda muito na conversa terapêutica. Uma das coisas que a gente ouve muito, todos nós falamos, é não conseguimos trabalhar toda a sessão com reprocessamento. Então, se a gente conceitua clinicamente essa visão dessa narrativa, se a gente pensa que o tempo todo, que quando a gente não está reprocessando, nós temos que trabalhar o recurso né, iluminar outras histórias alternativas para além da história saturada do problema e dos sintomas, do que a gente fala, principalmente quando a gente está reprocessando, a gente tem essa conceitualização clínica do que eu pergunto, o que eu falo quando eu não estou reprocessando, né? Gratidão. Muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Alguém teria mais alguma pergunta, gente? Eu vou disponibilizar também os slides, né? Eu te passo ali depois. E estou à disposição, né, para perguntas, dúvidas, enfim, depois, fora daqui também, né? A gente está sempre se encontrando. Sem dúvida. A gente pode estar fazendo isso, de repassar os slides para as pessoas que assistiram a aula, né? Quando assim que a Cris me mandar, eu tenho a listagem do pessoal que participou da aula, e aí a gente manda, tá certo? Então, Cris, vamos terminar esse nosso encontro. A Ah, Cris obrigada. abriu a segunda semana Saúde Mental da Equilíbrio Mente e Corpo. Eu queria agradecer a todos, né, pela parceria, de estarem aqui, de participarem dos nossos eventos. Eu acho que essa Semana de Saúde Mental ela é muito importante para a gente fazer algumas reflexões, não só da nossa prática clínica, mas da nossa vida profissional. Então, eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer muito a Cris pela parceria de sempre, tá? E um beijo grande para todos. Amanhã a gente se encontra por aqui, tá bom? Beijo, obrigada a todas. Um Tchau. abraço. Tchau.